A família Camargo sempre foi vista como uma das mais unidas do Brasil. Mas e se eu te disser que por trás da fachada de harmonia há algo muito mais sombrio e polêmico acontecendo? Algo que pode até mexer com os pilares dessa dinastia que é acompanhada por milhões. Prepare-se para descobrir uma fofoca exclusiva que vai virar o mundo da fama de cabeça para baixo. As irmãs Vanessa e Camila, que sempre foram o rosto simpático da família, agora estão envolvidas em um dos maiores escândalos da história das famílias tradicionais brasileiras. E o pior, o alvo dessa polêmica é nada mais nada menos que o irmão delas, Igor. Sim, você não leu errado. Parece que as irmãs de Igor, que até então eram conhecidas por sua imagem afetuosa e unida, simplesmente viraram as costas para ele de uma forma que ninguém esperava. O que teria acontecido para que uma relação de sangue fosse rasgada dessa maneira? Mas não para por aí. O buraco é muito mais fundo. O que as irmãs de Igor realmente querem esconder do público e principalmente de seus fãs é que esse afastamento não se trata apenas de desavenças familiares simples. Não. A história tem muito mais a ver com dinheiro, poder e, claro, com a figura mais controversa dessa trama. A atual companheira de Zezé de Camargo, a esposa do patriarca. E quem diria que o coração dessa família poderia bater tão forte por interesses financeiros, ao ponto de deixar um irmão de lado para manter as aparências? Igor, por sua vez, não ficou calado diante dessa exclusão e se envolveu em um processo contra a amante de Zezé de Camargo, algo que mexeu com as fundações dessa relação familiar. O que poucos sabem é que, apesar do desgaste com seus próprios parentes, Igor se mostrou firme em suas convicções. Mas isso só agravou ainda mais sua situação dentro dessa família, marcada por alianças perigosas e escolhas estratégicas. Agora, a grande questão é: será que a verdadeira razão para esse afastamento vai ser revelada? E o pior, quem realmente está por trás dessa trama, manipulando e controlando todos os passos de Igor e suas irmãs? Agora que o afastamento de Igor das irmãs Vanessa e Camila está mais claro, você deve estar se perguntando o que mais está envolvido nessa história. E a resposta, meus amigos, vai deixar todo mundo de queixo caído. O que está acontecendo nos bastidores dessa família é um verdadeiro jogo de interesses, onde dinheiro e poder estão em primeiro lugar. As irmãs, por mais que pareçam estar ao lado de Zezé de Camargo, têm motivos muito mais sombrios do que apenas laços familiares. Elas estão investindo na manutenção do que é mais importante para elas: as vantagens financeiras que vêm do lado de Zezé e sua atual parceira. Enquanto isso, Igor, que se distanciou das dinâmicas mais controversas dessa família, ficou do lado certo, o lado da verdade. Foi exatamente por isso que ele se viu envolvido em um processo contra a amante de Zezé, uma batalha jurídica que abalou os alicerces dessa história. E ao invés de ser apoiado pelas irmãs, elas simplesmente se afastaram dele. Vanessa e Camila não apenas ignoraram o irmão, como escolheram se aproximar ainda mais de Zezé e da sua companheira, mesmo sabendo dos problemas entre eles. O que é mais intrigante é que essa aproximação delas com a amante do pai pode ter sido, sim, uma escolha estratégica para garantir seus próprios interesses e benefícios. Tudo isso se complica ainda mais quando se olha para o papel da matriarca da família. A avó de Igor, conhecida por sua imagem de bondade e amor, foi a última a tomar partido na história. Mas o que muitos não sabem é que a matriarca, ao invés de intervir para defender o neto, tem se mostrado disposta a aceitar a situação como ela é. Se isso não fosse suficiente para causar uma grande reviravolta, o fato de ela até mesmo ter uma relação mais amigável com a amante de Zezé do que com seu próprio neto, deixa tudo ainda mais obscuro. Essa situação, que envolve um jogo de poder tão sutil e ao mesmo tempo tão traiçoeiro, revela o quanto a família Camargo está disposta a sacrificar para manter seus próprios privilégios intactos. Em meio a toda essa confusão, Igor tem tentado se distanciar da família e, ao que parece, ele está determinado a seguir um caminho diferente. Não se deixando levar pelas intrigas que rondam sua família, ele está buscando novas formas de recomeçar sua vida, longe dos jogos de poder
e do domínio que Zezé exerce sobre todos. Porém, mesmo tentando se afastar, ele ainda se vê arrastado para esse drama familiar que não parece ter fim. E com a crescente proximidade entre Vanessa, Camila e Zezé, o que fica claro é que as irmãs estão fazendo escolhas baseadas em algo muito maior que laços afetivos. Elas estão jogando um jogo perigoso que envolve muito mais que sentimentos. O que aconteceu depois de tudo isso? Bem, a história não termina com um simples afastamento entre irmãos. Ao contrário, a situação entre Igor e suas irmãs se complicou ainda mais quando ele, cansado de ser tratado como um pária, decidiu tomar uma atitude drástica. Ele se afastou completamente de tudo que envolvia sua família. A decisão de cortar laços e seguir um novo caminho é, sem dúvida, um reflexo de tudo o que ele tem enfrentado nos últimos tempos. E, ao que parece, Igor está em busca de um novo capítulo, onde ele possa ser livre das amarras familiares e das pressões que, até agora, dominaram sua vida. Entretanto, o impacto dessa separação vai muito além de uma simples decisão pessoal. Os rumores nos bastidores indicam que, mesmo afastado, Igor continua sendo uma peça-chave nas movimentações financeiras da família Camargo. O que se fala por aí é que ele, com sua postura de rejeição ao jogo sujo que seus parentes estão jogando, se tornou um despertador de interesses. As alianças que antes pareciam inquebráveis começaram a se abalar, e isso deixou a todos em alerta. Para muitos, o afastamento de Igor é uma ação estratégica que pode gerar desdobramentos ainda maiores no futuro. A grande surpresa, porém, fica por conta da matriarca da família. A mulher que sempre passou a imagem de bondade e acolhimento, ao que tudo indica, tem mais envolvimento nas questões internas do que imaginávamos. Ela, que deveria ter sido o pilar de apoio para Igor, optou por ficar ao lado das irmãs e do poder de Zezé. O silêncio dela em relação ao tratamento dado ao neto mostra que, no final das contas, suas lealdades estão com quem pode garantir sua posição dentro dessa estrutura de poder familiar. E o mais curioso, a matriarca, que sempre pregou valores de união, parece ser a maior defensora das amantes de Zezé, mostrando que, na realidade, sua verdadeira lealdade está com aqueles que podem manter sua estabilidade financeira. Igor, ao que tudo indica, não é o único a ser excluído do jogo de poder da família Camargo. Vanessa e Camila, por mais que continuem com suas vidas aparentemente tranquilas, sabem que, no fundo, estão jogando um jogo perigoso, que pode ter um preço muito alto no futuro. As escolhas que elas fizeram podem resultar em consequências mais drásticas do que elas imaginam. A história dessa família, recheada de manipulação, interesses financeiros e traições, ainda está longe de chegar ao fim. E com a entrada de novos personagens nessa trama, o que podemos esperar de mais revelações e escândalos nos próximos capítulos dessa novela da vida real? Enquanto isso, a imagem pública da família Camargo permanece intacta, mas por trás das câmeras, as movimentações e escolhas de cada um continuam a alimentar a fogueira de um escândalo que está apenas começando. E se tem uma coisa que podemos afirmar com certeza, é que ainda há muito mais por vir nessa história de intriga e poder.